essas coisas que eu encontro na minha frente, me impedindo de ver todo o resto, os telhados, a cidade. Não sei bem o porquê. Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Eu sou Roberta Matias. E dentro da nossa cobertura especial da Mostra Tiradentes, a gente recebe hoje o Cássio Pereira dos Santos, ele que é diretor do filme de encerramento, né, um encerramento muito especial para o Festival Valentina. Ele dirigiu alguns curtas, inclusive apresentados em Tiradentes, a gente vai falar sobre isso também, inclusive o Iara, em 2018. Cássio, muito obrigado a gente sabe que você está na correria aí de festivais, né? A gente tem uma campanha muito forte aí do Valentina no circuito de festivais. Obrigado por você ter cedido esse tempo para poder conversar com a gente. Imagina. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando, né? Você, né, em seus curtas anteriores, né? Boa parte deles, você escolhe uma narrativa a partir do olhar de jovens meninas que enfrentam obstáculos para chegar aos seus objetivos. Eu queria que você falasse, né, qual é essa particularidade de se trabalhar com o público jovem, né, com essa área de atuação. Queria agradecer a oportunidade, né, por estar aqui, Roberta, Jorge, obrigado. É sempre bom poder divulgar a Valentina em nosso trabalho. E eu acho que desde os curtas, né, eu acho que começando talvez com o Menino Espantalho, depois passou por Cidade Vazia, já tinham protagonistas femininas, né? E, inclusive, o primeiro curta, que foi Menino Espantalho, foi baseado numa história da minha avó, inspirado na vivência dela enquanto criança. E eu acho que foi Menino Espantalho que, enfim, foi um filme bem sucedido, gostei de trabalhar esse universo feminino e me fez ter vontade de trabalhar outras protagonistas femininas e que fossem bem construídas também, né? E, enfim, eu acho que tanto o Menino Espantalho, Iara, o Cidade Vazia também tem essas personagens. E Valentina também é uma protagonista feminina. E, enfim, na verdade, quando eu fui fazer o primeiro longa, a ideia era fazer um filme sobre a minha experiência, não necessariamente sobre a minha experiência, mas que fosse mais próximo da realidade. E o primeiro tratamento do nosso primeiro longa, meu longa da Epic, que é a minha produtora e irmã, era para ser o relacionamento de dois meninos, né, era para ter uma temática gay, e depois que a gente escreveu esse primeiro tratamento, eu percebi que era um tratamento que estava muito próximo de vários filmes jovens com personagens gays, não só no Brasil, mas também internacionalmente, assim, como se fosse uma história que tivesse sido contada diversas vezes, né? E eu falei, poxa, eu acho que se a gente for fazer esse filme do jeito que está esse tratamento, a gente vai estar reinventando a roda. E então eu comecei a pesquisar outras temáticas dentro do universo LGBT, comecei a ler e conversar com amigos e amigas, e foi quando eu cheguei nessa questão, né, nessa questão das pessoas trans no ambiente escolar, que eu fiquei muito preocupado, assim, né, que realmente é revoltante você saber que as pessoas não têm direito à escola, porque a escola simplesmente literalmente expulsa essas pessoas, né, por várias questões de hostilidade dentro da escola, e tem essa evasão escolar enorme, né. E quando a gente estava, né, nos programando para fazer esse primeiro longa, isso me tocou muito, e eu fiquei com vontade de fazer outra personagem feminina, no caso uma menina trans, que retratasse o universo trans, mas dentro de um contexto escolar, né? Então foi meio que acontecendo naturalmente. A segunda pergunta, na verdade, você meio que já respondeu, Aham. que era como é que você teve a ideia do roteiro, né? E como você começou a escrevê-lo. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que foi o processo de escrita, né? De imersão, quando vocês pararam para sentar para escrever. E se você já conhecia a Tiessa há muito tempo, já conhecia o trabalho dela, como é que foi a escolha desse elenco de jovens, né? Porque tem um núcleo jovem da trama que, assim, na minha percepção, eles conseguem criar ali um clima muito bom, né? Tem uma interação muito fluida entre esses jovens.
é o primeiro trabalho de... Bom, a gente pode dizer que De a Tiesa vários deles. ela é uma comunicóloga já, né, há alguns anos na Aham. rede, mas assim, o Uhum. primeiro trabalho como atriz é esse. Sim. Nossa, mas eu vi no Festival do Rio, né, no Festival na Mostra de São São Paulo. Paulo. Na Aham. Mostra de São Paulo, e me impressionou muito como casou bem, né? Parece que eles são amigos, que eles se conhecem há anos e tal. Então, eu queria Uhum, que você uhum, falasse um pouco sobre o processo de escrita, como é que foi essa imersão, e depois um pouco uhum. sobre a escolha desse núcleo jovem, da Tiesa, enfim. Tá. Uhum. Eu acho que esse universo jovem veio porque nos curtas eu trabalhei com alguns jovens e para mim foram experiências muito prazerosas, assim, de trabalhar com pessoas que não tinham experiência com atuação. No caso, a Tiesa já tinha essa experiência na internet, no YouTube, mas foi a primeira vez no cinema. Mas depois eu volto para a escolha da Tiesa, mas voltar um pouco agora para o roteiro, né? Essa questão da escrita. Que quando a gente começou a pensar o tratamento, pensar o roteiro, a gente não tinha Tiesa em mente ainda. A gente tinha certeza que seria necessário que fosse uma mulher trans, uma menina trans para fazer esse papel. Isso a gente tinha certeza, mas a gente não sabia quem seria essa atriz ainda. E o processo começou, enfim, a gente reescreveu, jogamos fora aquela primeira ideia, né, que eu já tinha contado que a gente achou que estava um pouco repetida, e aí eu comecei a pesquisar sobre o universo trans e comecei a incluir pessoas trans desde o início. No caso, a primeira pessoa que entrou foi o Pedro Diniz, que é um rapaz trans, que inclusive tem um papel no filme também, ele é o Marcão, e ele entrou para essa fase de pesquisa e de consultoria de roteiro. Aí entrou o Pedro, depois entrou a Sofia Diniz, que na época era estudante de psicologia da UFO, que também é uma mulher trans, e ela, no caso, ela entrou para dar uma consultoria também. Hoje ela é formada já é psicóloga clínica. E a gente fez primeiras leituras dos primeiros tratamentos, algumas conversas também. E o Pedro teve uma ideia genial, né? Que ele era pesquisador e falou: não, eu vou entrevistar várias meninas trans pela internet, vou usar minha rede de contatos para a gente ter um questionário para ver essas vivências, né? O que elas vivem mesmo, o que a gente pode trazer para o filme, né? Já que a experiência do Pedro era de homem trans, então a gente tinha que entrar mais nesse universo feminino, né? Já tinha a Sofia, né, dando consultoria, mas a gente quis ouvir outras mulheres trans também. Então, a gente ouviu cerca de 50 meninas e mulheres trans de todo o Brasil e responderam um questionário sobre o dia a dia, sobre dilemas, sobre violências que sofriam e sobre questão do nome social também. E a gente usou esse material para tentar dar mais corpo para o roteiro. Uma coisa que a gente tinha consciência é que não dava para usar tudo, né? A gente tinha que seguir aquela linha narrativa que a gente queria para o filme, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu por essa pesquisa que tinha que ter alguma densidade também, porque a realidade das mulheres trans, infelizmente, é muito complicada, né? Tem muita opressão. E a gente resolveu incorporar algumas coisas, né, mais densas também no filme, apesar de ser um filme para o público jovem, né, inicialmente. Enfim, aí teve esse questionário e depois entrou uma outra consultora que foi maravilhosa, que é a Thaís Fujinaga, que inclusive vai estrear o primeiro longa dela em breve, acabou de terminar o primeiro longa dela como diretora. E a Thaís é genial, assim, em termos de estrutura do roteiro, criação dos personagens. Foi uma troca enorme, assim, com a Thaís, sabe? Foram alguns tratamentos, depois, enfim, alguns argumentos, depois mais alguns tratamentos do roteiro. Mas, assim, o roteiro foi esse processo de querer falar sobre esse contexto escolar, esse contexto jovem, né? Partindo da vivência dessa menina trans. Mas foi muito colaborativo, sabe? Foi um roteiro, assim, que teve várias pessoas dando opinião e eu ouvi muito, sabe? Eu acho que eu parti desse pressuposto, assim. Já que eu não sou uma mulher trans, eu vou ter que ouvir as mulheres trans, ouvir as consultores, ouvir outras mulheres também. E foi isso, assim, o roteiro surgiu a partir desse processo de escuta. E, enfim, aí com o roteiro pronto, a gente começou o casting, já respondendo a pergunta sobre a Tiesa, né? E a Tiesa, eu não conhecia o trabalho da Tiesa enquanto eu estava escrevendo o roteiro, e quando a gente começou o processo de casting também, eu não conhecia.
Quem liderou o casting foi a Érica, né, que é a produtora do filme também, com a ajuda do Pedro, que também estava lá desde o roteiro, o Pedro Diniz, e eles publicaram no Instagram e no Facebook uma chamada para receber vídeos de mulheres trans de todo o Brasil, com certa faixa etária. Se eu não me engano, começava com 15 anos, ia até quase 30, mas que tivesse a aparência de uma menina jovem, né? Assim, e aí a gente recebeu vários vídeos, não sei se foram cerca de 40, e essas meninas e mulheres, elas gravavam a situação que a Érica e o Pedro inventaram, que era elas tinham que chamar uma amiga para ajudar a contracenar, não era simplesmente um monólogo, né, falando para a câmera. Era uma situação muito simples, assim, duas amigas se preparando para uma festa e comentando o que poderia acontecer nessa festa, né? E aí a Tiessa mandou o vídeo dela também. Então, a gente recebeu o vídeo da Tiessa, de várias outras mulheres trans, e a gente viu que algumas tinham mais potencial, mas eu fiquei impressionado com a Tiessa desde o início, assim. E depois que eu recebi esse vídeo dela, que eu fui ver as coisas dela no YouTube. E aí, uma coisa que eu pensei, poxa, ela parece que tem talento, assim, para o cinema também, mas eu pensei muito, assim, se a linguagem do YouTube não ia atrapalhar, porque a linguagem do YouTube é muito diferente do cinema, né? Então, uma coisa que a gente fez foi, vamos trazer a Tiessa para Uberlândia, que é a sede da nossa produtora, e gravar algumas cenas mais próximas do registro que a gente quer. E a gente teve a ajuda de um ator profissional e a gente passou uma manhã gravando cenas com a Tiessa. E aí, na mesma tarde, a gente visionou esse material e eu falei, poxa, sabe, é ela, assim, né? Acho que ela tem, apesar dela ter esse dia a dia do YouTube, ela também consegue trazer para esse tom um pouco abaixo, que é o tom do cinema, né? E aí esse foi o processo de escolha. E eu fiquei super feliz assim, com a participação dela. Ela se jogou no filme, foi super profissional. E assim, e ela tá incrível, né? Lembrar que teve a preparação também de um preparador de Brasília, o José de Campos, que ajudou não só a Tiessa, mas todo o elenco jovem, todo o elenco profissional do filme, assim, a participação, a gente teve esse preparador de elenco também, sabe? Para colocar todo mundo no tom, porque tinha gente sem experiência, atores mais conhecidos, né, como a Guta, o Rômulo. Então, eu acho que nosso desafio foi tentar achar esse tom, esse registro da atuação, né? Falei muito, né? Não, que isso. A minha pergunta é justamente como complemento, né? Nesse sentido de tem várias gerações ali no elenco, e eu queria perguntar a contribuição também até da Tiessa e de outras pessoas do elenco, porque o Valentina é formado, né, mediante várias histórias que vocês escolheram, uma pesquisa, mas a Tiessa também tem a própria experiência e não deixa de Exatamente. ter uma ficcionalidade, então tem uma construção de personagem que vocês tiveram Sim. que atingir ali com ela. Como que foi essa troca já no decorrer da produção ali, das filmagens, né? Como que o elenco trouxe coisas, inclusive, né, a protagonista. Uhum. Eu acho que foi super rico, assim, porque eu acho que essa construção começou nos ensaios, né, a partir de uma primeira leitura do roteiro, e já nessa leitura de mesa, nesse trabalho de mesa, o elenco jovem começou a já dar algumas opiniões, assim, né, sobre os seus personagens e como é que seriam construídos. Por exemplo, falar o caso do Ronaldo, que é o Júlio, né, que é o menino negro e gay que vira o melhor amigo da Valentina, e ele se identificou com o personagem, mas ele também às vezes dava algumas opiniões assim sobre. Eu acho que a construção começou com a lapidação das falas, sabe? Tipo, o meu personagem não falaria desse jeito, ou então eu falaria né, de uma outra maneira. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo mais pontual assim. Tinha uma fala do Júlio, né, que era assim. Eu fico com os meninos, mas não tem beijo. Quando tem beijo, eles acham que vai comprometer a masculinidade deles, né? Alguma coisa assim. E aí, nessa troca com os atores, eles falam, não, meu personagem não falaria masculinidade, ele é do interior e falava macheza, sabe? Assim, eu acho que teve uma coisa de trazer para, enfim, trazer para o contexto mesmo de cada personagem, né? Assim, a partir já dessas primeiras leituras do roteiro. E com Tiessa foi a mesma coisa. Pela vivência dela de mulher trans, ela, apesar de toda a pesquisa que a gente fez para o roteiro, ela também deu opinião em várias passagens, né? Por exemplo, tinha
tinha uma cena que a personagem dela botava uma calça jeans e ficava olhando o corpo dela no espelho antes de ir para a aula. E ela falou, Cássio, mas por que ela tá olhando isso, assim, né? Por que tem que trazer essa questão da disforia para esse filme se a gente está falando sobre outra coisa agora, né? Por que a gente não avança e tira essa questão da disforia e fica na questão escolar mesmo, né? Falei, não, ótima ideia, Tissa, vamos tirar essa questão da disforia, vamos tirar essa cena e vamos focar no cotidiano mesmo, né? Porque, inclusive, eu acho que tinha outros filmes, né? Tipo aquele Girl, que está na Netflix, que é justamente uma menina trans em relação à disforia corporal dela, né? Que era bailarina. E tinha muita questão dela do corpo, né? Que ela não se identificava com aquele corpo até chegar na mutilação. E a gente decidiu que não era questão desse filme específico, né? De Valentina. Até porque fazer filme que tem essa questão da disforia, de mostrar... Enfim, esse outro mostra até... né, tem cenas mais pesadas. Eu acho que não era o nosso foco, sabe? Falar sobre disforia de gênero. Era questão de falar sobre o cotidiano e falar sobre a vivência social de uma menina, a vivência na escola mesmo, né? E, enfim, foi um processo muito rico, porque o roteiro já estava pronto, já tinha essa pesquisa, mas a Tiessa também trouxe coisas dela, né? Deu opinião, assim, bastante opinião. Cássio, essa fase, né, de adolescência e final de adolescência, né, quase entrada para a vida adulta, já é muito complexa para todo mundo, né? Enfim, todo mundo tem os seus embates psicológicos, emocionais, a questão da escolha de uma carreira, essas coisas todas pesam muito, né? E a Sim, sim. gente vem vivendo uma onda retrógrada no país, né? Eu queria saber, assim, o Valentina, ele foi o vencedor do Mix, né? Do Festival Mix Brasil, e foi certamente um dos principais destaques da Mostra São Paulo. Então, a gente queria saber mais ou menos como é que é ter essa repercussão do filme nesse momento tão particular, social, político, do território nacional, né? Sim. Acho que Valentina vem... enfim, a gente estava lançando num contexto de pandemia e num contexto político, né, onde o presidente do Brasil fala abertamente que prefere ter um filho morto do que um filho gay, né? E eu acho que se estende para esse preconceito se estende para toda a população LGBT, né, inclusive para as pessoas trans. E nesse caso eu acho que Valentina tem sim esse aspecto político, né, de afirmar esses corpos trans, afirmar os corpos gays, né, os corpos que enfim, incomodam, né, o conservadorismo que está no poder hoje. E eu acho que, enfim, o Valentina ele veio de um edital de 4 anos atrás, de 2016, né, na época do governo da Dilma, onde ainda era possível falar sobre esses assuntos, né? E foi lançado só hoje num contexto completamente diferente, onde existe uma tentativa de silenciar essas vozes, né? Silenciar essas vozes e invisibilizar esses corpos. Então, acho que Valentina ser lançado, né, nesse momento, né, no momento super conservador do Brasil, eu acho que é um ato de resistência mesmo, né? Assim, de falar, poxa, a gente existe, né? As trans existem, e isso tem que ter visibilidade, né? Porque se a gente não fala sobre esses temas, se não fala sobre esses universos, eu acho que não avança as discussões, né? Porque no filme tem esse dado, né? Que 80% dos alunos e alunas trans não conseguem ficar na escola porque eles são hostilizados, né? E acabam sendo marginalizados, às vezes por causa da família, mas muito por causa desse ambiente escolar também, né? Que não conseguem um diploma. E, enfim, Valentina vem porque é preciso falar sobre esses temas, sabe? É preciso dar visibilidade para a Tiessa, para outras mulheres trans e sobre essas questões também, né? E eu acho que isso tem que ser... Esse filme, apesar do momento conservador que você falou, e eu concordo, eu acho que esse filme tem que ser passado nas escolas, sabe? Pelo menos para os professores, para gerar discussões mesmo, sabe? A gente está pensando em maneiras de mostrar o filme para professores, inicialmente. Porque né, a intenção do filme é essa, né? Mesmo que o momento seja conservador, que queiram nos silenciar, a gente quer, né,
lutar para ter visibilidade, para, né, fazer avançar essas discussões e tentar mudar o mundo de alguma maneira, né, se possível, a partir dessas discussões, a partir né, dessa visibilidade. Porque, enfim, o filme é importante, eu acho que para adolescentes LGBT se veem na tela, né, as adolescentes trans também, para mostrar que, enfim, eu acho que é possível ter, apesar do momento ser difícil, né, e da situação ser complicada, eu acho que o filme tem uma certa mensagem esperançosa, sabe? No final, quando, né, acho que a Valentina, apesar dos pesares, eu acho que ela consegue se afirmar ali naquele ambiente conservador, né, que é aquela cidade ali. E às vezes muita gente acha que o personagem do Lauro é exagerado, né, assim, que é um antagonista, né, que claro, assim, ele tem esse aspecto antagonista, mas a gente ouve as coisas que o Lauro fala, aí pelo Brasil hoje em dia, no Brasil conservador, parece que mais ainda, sabe? Né, apesar do personagem ser um antagonista, eu acho que hoje em dia está mais claro do que nunca que tem muitas pessoas igual o Lauro, sabe? Por mais que às vezes pareça até uma pessoa estereotipada, essas pessoas existem, entendeu? Infelizmente, existem mesmo, né? Infelizmente. E, enfim, eu acho que é isso, assim, o filme tem essa intenção, né, de dar visibilidade para esse tema num momento que é super conservador, né? E acabou que, né, no Mix Brasil, as pessoas ouviram o filme, na Mostra São Paulo também, né, viram e ouviram, né, as nossas vozes. Não só em escolas, mas também, né, com relação ao serviço social, né, para pais que estão aí vivendo situações parecidas, porque o filme ele toca nessas questões, né, de acolhimento escolar, de alienação parental, são vários temas possíveis ali que extrapolam a relação direta da Valentina. Eu queria perguntar como que isso pesou no momento, primeiro da formulação do roteiro e depois até na produção e até na pós-produção mesmo, se tem essa, né, vocês optaram por uma produção mais enxuta, se foi um material que teve muita coisa decidida ali na pós-produção, porque a gente vê, né, a gente passa por várias questões ali, vocês conseguem trazer elas sem perder o foco da trajetória da Valentina, mas a gente tem ali as outras relações dela que trazem essas coisas. Como que foi esse processo, né, durante todo o período do filme? Essa questão da relação dela com a família também, né? Da construção. Pai, né, também. Sim. Eu acho que desde o início a gente tinha certeza que a gente não queria fazer um filme onde um embate, onde um conflito fosse a Valentina contra a família, né? Por mais que o pai seja um pouco ausente, ela tem uma mãe que é super apoiadora e acolhedora e parceira, tá ali do lado o tempo todo, né? E, enfim, a gente sabia que teria essas relações familiares, mas a gente não queria fazer sobre que esse fosse o conflito principal, né? O conflito principal é entre Valentina e a sociedade, né? De certa forma, assim, e aquela sociedade conservadora ali, né? E a questão da mãe, a gente, não sei, assim, não sei se porque eu tenho uma relação boa com a minha família, né? Eles me acolhem, eu sei que a relação dos LGBTs, às vezes, com as famílias são conflituosas. Mas, no caso de Valentina, a gente queria deixar uma família um pouco mais apoiadora. E tem o caso do pai, né? Eu acho que no Brasil isso é uma coisa que acontece, não só no Brasil, acho que no mundo todo, né? Tem muito pai ausente, né? Eu acho que isso que acaba representando a realidade de várias famílias, né? Às vezes é a mãe que cria, a mãe que está do lado ali o tempo todo, e talvez isso pode ajudar também a comunicar, né? Mas enfim, isso estava no roteiro, essa vontade de fazer um filme que a família não fosse antagonista, né? Que desse suporte. Eu acho que até para mostrar para os pais e para as famílias, né? Assim, da vida real que é possível ter esse ambiente acolhedor em casa, né? Assim, e que é necessário, né? Que é necessário, porque eu acho que se a Valentina não tivesse esse ambiente acolhedor, ela não conseguiria nem estudar, entendeu? Ela já teria sido... Isso acontece muito às vezes, né? Infelizmente, são os LGBTs, as pessoas trans são expulsas de casa, né? E
como pensar em escola, né? Assim, se tem outras questões mais profundas ainda para resolver, né? Que é o ambiente familiar. Mas, enfim, isso foi pensado no roteiro, nas filmagens. A Guta e o Rômulo entraram, assim, e deram opinião também, né? Sobre a relação, no caso, o Rômulo, do pai com a Valentina e da Guta, da mãe com a Valentina. O Rômulo trouxe uma coisa muito interessante, assim, que ele não quis fazer um pai escroto, sabe? Por mais que ele fosse ausente, né? Ele estava ausente no início do filme, isso foi muito ruim para a Valentina, mas quando ele chega, ele trouxe uma certa doçura também para o pai, né? Que é justamente isso que a gente queria, assim, de não martelar esse conflito pai-filha, né? Existe ausência, mas quando ele chega, ele acaba apoiando ela também, né? E a Guta super, né, se apaixonou pela Tiessa, elas criaram uma afinidade incrível desde o início do processo de ensaio. Elas se conheceram uns 10 dias antes das filmagens, que foi quando a Guta chegou na cidade, né, Estrela do Sul. A Tiessa estava antes, né, porque ela estava ensaiando com os outros jovens. E a Guta trouxe isso, assim, né, de construir, a vontade dela de construir essa mãe, ajudar a construir essa mãe que fosse companheira, né, para Valentina ter mais força para encarar, né, as questões da sociedade mesmo, né? Bom, eu sou super suspeita porque eu adoro a Tiessa, né? Assim, eu acompanho o Aham. trabalho dela há alguns anos já. Eu acho que ela foi muito corajosa de expor um momento tão particular na internet, né? Eu acho que ela tem aí também uma capacidade de inserção entre os jovens, né? Que é uma coisa muito bacana, né? Apesar de marcar mesmo, como você disse, que a linguagem Uhum. do YouTube é muito diferente da linguagem de cinema, isso poderia ser um Uhum. problema inicialmente, mas eu acho que ela é Uhum. uma super comunicóloga, né? Eu vejo a Tiessa como Sim, conseguindo transitar por entre diversas diversas linguagens. linguagens tranquilamente. Eu não sei se é porque é isso, porque realmente eu sou fã, porque eu acho que uma pessoa na idade dela para chegar e falar, olha, eu sou trans, ela fez isso já tem uns, acho que 6 anos, enfim. Então, eu acho Uhum. que tem que ter uma força mesmo A psicológica, coragem, né? é a coragem que é difícil. Mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: o filme é um super drama, né? Aliás, quem não viu, aproveite aí a Mostra Tiradentes para ver. Ele é um drama maravilhoso, né? Até na construção narrativa mesmo. Mas como pesar, equilibrar, né, essas questões, como vocês estavam falando, questões que perpassam relação com o pai, um abuso, né, essas Uhum. coisas tão pesadas, e ainda assim comunicar para o público jovem. Porque eu acho que o Uhum. ganho do filme é que, apesar dele ter essas questões muito fortes, muito intensas, ele está o tempo todo comunicando para o jovem, né? Assim, ele, como você Uhum. disse, ele pode ser passado para professores, para educadores, para os pais, mas ele não perde a mão do público dele, alvo, né? Uhum. Assim. Então, eu Uhum. queria saber como é que foi essa quase um malabarismo, né? Assim, de ó, vamos pesar, vamos botar aqui, vamos tirar daqui, vamos pensar, né? Uhum. Eu acho que foi um desafio, assim, porque desde o início eu tinha certeza que o filme, né, o público principal seria o público jovem, mas ao mesmo tempo a gente tinha todas essas questões que a gente descobriu nas pesquisas e nas consultorias e nas entrevistas que a gente fez com as pessoas trans, com as mulheres trans, que tinha muitas vivências pesadas, muitas vivências densas, que a gente estava até com receio de colocar no filme e perder, né, esse equilíbrio que você está falando, né, que é essa tentativa de dialogar com o público jovem. E aí eu acho que a primeira coisa foi a gente falar, não, a gente tem que arriscar. Pode ser que não comunique com os jovens, mas se a gente deixar essas questões mais densas e, né, essas situações um pouco mais pesadas de fora do filme, a gente pode estar saindo muito da realidade. Então, a primeira coisa a gente falou, não, vamos arriscar, né? Até uma conversa que eu tinha conversa não só com o elenco, mas também às vezes com o diretor de fotografia sobre o tom das cenas, né? Tem aquela cena que a Valentina tá caminhando sozinha, né, na rua. Não vou falar a cena toda não para as pessoas verem o filme,
mas a gente teve muitas conversas sobre o que deixar subentendido, né? O que mostrar até certo ponto, depois cortar, né? Porque é complicado, assim, é arriscado mostrar essas violências também, né? Porque são corpos que já são estigmatizados e marginalizados. Então, acho que foi muito, assim, caminhar sobre ovos, assim, no sentido de tentar achar o tom certo, né? E tentar, apesar dos momentos mais difíceis, mais densos, tentar trazer alguma delicadeza para o filme também. Porque senão ia virar um grande melodrama e que a gente ia perder, enfim, a possibilidade de ter alguma leveza para comunicar também, né? Porque eu acho que, apesar de ser para o público jovem, eu acho que várias pessoas de várias idades podem assistir esse filme, sabe? Eu acho que os pais dos jovens, as avós, os avós, porque eu acho que tem apesar de ser um filme, né, que tem os momentos densos, também tem um tom de delicadeza que a gente tentou trazer, né? O filme ele tem esse poder de chegar em pessoas que às vezes agem, né, de forma discriminatória, preconceituosa, por ignorância, por desconhecimento, né? Isso. Ele é muito propositivo nesse sentido, né, Cássio? Eu queria que você, assim, para a gente encerrar, você volta para Tiradentes, você apresentou o IAR em 2018, na 21ª edição, e aí você volta agora com um longa-metragem, né, nessa posição especial de filme de encerramento, né, uma escolha espetacular, né, tanto curatorial como na programação, casa muito bem. Queria que você falasse dessa experiência de você retornar para um festival que faz parte da sua trajetória, com esse status aí de grande filme, de encerramento. Você faz sua expectativa sobre a Mostra Tiradentes. A gente ficou muito feliz assim com essa notícia, né? Acho que é uma honra não só para mim, mas para a Érica, para a Tiesa, para a Guta, para o Rômulo, para o Ronaldo, para todo mundo que tá no filme. E porque a minha relação com Tiradentes não é só que teve o Iara em 2018, aí teve a Marina Não Vai à Praia, que foi em 2014, aí voltando um pouco a Mulher no Alto do Morro. E aí, na verdade, antes disso teve o Boate Azul, que é um documentário. Na verdade, eles passaram, acho que todos os meus curtas, sabe? Eu acho que foi o único festival. É tão complicado quando a gente está começando, fazendo curta-metragem, porque tem muito filme, né? E então, assim, quando a gente é aceito por um festival, tipo, a gente pula lá no alto, porque é muito difícil, às vezes, entrar, né, nesses eventos. E a gente recebe muita rejeição, né? Isso eu acho que é normal na vida de qualquer diretor, de qualquer roteirista. A maior parte da nossa vida é ouvir não, é ouvir rejeição de festival, assim, né? E eu acho que Tiradentes foi meio que o festival que me acolheu desde o início, sabe? Eu fui lá em 99, na segunda mostra como público, e para fazer oficina de assistência de direção com o Luiz Carlos Lacerda. E aí foi a primeira vez que eu fui no festival de cinema, fiquei encantado. Eu morava no interior de Minas, em Patos, aí, né, vi ator, atriz, diretor, e projeção, né? Era uma tenda de circo, assim, e chovia e às vezes pingava. O festival estava começando, mas já tinha toda uma aura e uma mágica, assim, sabe? Com a cidade de Tiradentes também. E aí, assim, me apaixonei pelo festival. Depois disso, eu fui estudar cinema, né, na UNB, e Tiradentes acolheu desde o meu primeiro curta, né? Então, assim, eu tenho uma relação afetiva mesmo, né? Aquela cidade, você chega lá e vê aquela serra, né? Assim, lá no fundo, e rever os amigos, né? É um festival muito importante para mim, porque é no meu estado também, né? Então, assim, quando nos convidam para encerrar Tiradentes, é meio que uma valorização dessa relação, né? Que a gente tem com o festival há muito tempo, né? Muito importante para mim e para todo mundo envolvido. Cássio, a gente queria agradecer, né? É um prazer enorme ter você aqui. O Valentina Imagina. é assim, um dos nossos destaques do ano passado. A gente acha o filme importantíssimo por essas questões justamente que a gente conversou. Então, a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de bater esse papo com você, né? A gente estava assim, será que vai dar? Será que não vai dar? Claro, né? Então... Eu que fico muito feliz de vocês terem me convidado e
e abrir essa janela para divulgar a Valentina e nosso trabalho. É muito importante para a gente, né? Primeiro longa, acho que é muito importante divulgar. Então, é isso. Agradeço muito. Cássio Pereira dos Santos, muito obrigado. Assistam Valentina no encerramento da Mostra Tiradentes. Vida longa, parabéns ao Valentina, que ele consiga cada vez mais festivais, que ele alcance cada vez um público maior. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, Roberta. Esse foi mais uma Apostila Convida. Até a próxima. Até. Obrigado, Jorge. Obrigado, Roberta.